Então tá, vamos lá. Vamos pro 5º episódio do Pod Mãe. E eu tô muito feliz de debater com essas gurias que eu gosto tanto. Quem tá comigo hoje é a Cláudia Spicker Azevedo, mãe do Eduardo, que tem 28 anos. A Cláudia é psicóloga e psicanalista. Vai ser um podcast só eu falar a formação da Cláudia, tá? É membro associada do CEP de Porto Alegre, tem especialização em gestão de negócios na ESPM, é mestre em psicologia social e institucional na URGS. E atualmente, Cláudia está cursando a especialização em psicoterapia de adultos maduros, além de uma vasta experiência em escolas. Só comigo, trabalhamos juntas 15 anos? 15 anos. Olha só. Em escolas, trabalhei 32 anos. Olha só, que bacana. Tem comigo aqui também, conosco, a Aline. Oi, Aline. Oi. Que é professora, mãe solo de 4 crianças. A Laura, que tem 16 anos. O Vicente, que tem 10 anos, o Joaquim, que tem 8, e a Antônia, de 6 anos. E além de mãe solo e professora, a Aline é criadora de conteúdo digital. Muito bem, eu sou fã, consumo tudo que tu posta, acho muito legal o teu trabalho. E a Elisa Torelli, advogada da área de Direito Administrativo, mãe da Maria Luísa, de 6 anos e meio, e do Caetano, de 3 anos e meio. Elisa é também integrante do movimento Desconecta, que hoje a gente vai saber bem para que veio esse movimento tão importante. Então, vamos lá. Vamos começar a conversar. Eu tenho aqui a minha colinha, que eu preparo com muito carinho, e aí construo com as meninas sobre o que a gente vai conversar. E eu vou começar perguntando para a Cláudia. Cláudia, o que te parece esse movimento todo de preocupação das famílias, com toda a razão, em relação ao uso das telas pelas crianças, pelos adolescentes? Eu fiquei pensando em te perguntar e da gente conversar aqui, se esse movimento de desconexão das crianças, ele não precisa acontecer com um movimento de reconexão e reflexão das famílias, dos adultos. Afinal, a gente é modelo para eles, né? O que te parece? Sim. Bom, uma das coisas talvez que a gente possa conversar... Esses dias eu estava assistindo um vídeo da Julieta Jerusalinski. E ali ela traz uma questão que eu achei importante. E agora, tu me fazendo essa pergunta, eu lembrei. De que o que a gente tem observado? Muitas vezes as mães, quando têm seus nenezinhos pequenos, às vezes frente a uma dificuldade, sei lá, na troca de fraldas, alguma reação da criança, ou na própria introdução da alimentação sólida, frente a um dilema que faz parte do cotidiano, a gente com os bebês recém-nascidos, o que se faz atualmente? Se escreve num grupo de WhatsApp, ou num blog, ou se consulta o Google. Então, vai lá para o WhatsApp, por exemplo, e pergunta, olha, aconteceu isso hoje aqui. E aí ela é bombardeada por uma série de opiniões e sugestões. E o que eu acho importante nisso que a gente está conversando hoje, se propondo a discutir, é que talvez essa mãe, que antigamente, quando a gente não dispunha desses dispositivos, quando acontecia isso, o que a gente fazia? Bom, a gente pensava, meu Deus, será que quando eu fui trocar, eu não estava muito apressada? Será que quando eu fui introduzir a alimentação, talvez ele estivesse ainda com muito sono? E a partir dessa reflexão, e até conversa com uma amiga, com a mãe, com o médico, vai ajudando a poder conhecer. Porque o que acontece quando o bebê nasce? Ele chora e a gente, como mãe, não sabe o que é que aquilo está, vamos dizer, nos comunicando. Na medida que a gente começa a atender o bebê, né? Bom, eu acho que ele está com fome, está com frio, está com vontade de estar com soninho, e a gente vai ali aconchegando, conversando, vai se estabelecendo uma comunicação, um ritmo. E isso também vai nos ajudando a entender. Então, isso que é tão fundamental nos primeiros tempos, esse encontro genuíno, talvez esteja muito
vamos dizer, atravessado por essas questões desses afazer segundo um determinado padrão. E dificulta que dentro de casa, ali, com esses dilemas que fazem parte, né? Quando tem os filhos, certamente se depara com isso, mas para poder buscar alguma forma da gente poder resolver aquelas questões. Eu acho que tu traz uma coisa super importante, que é quando a mãe se conecta genuinamente com o seu bebê e que os dois passam a se conhecer de um outro jeito, que era de dentro, agora está fora, e como é que vai se estabelecer essa relação? E essa relação, ela é única. Não tem palpite de fora que venha, que vá, pode ser até acomodar, mas a relação da mãe com o bebê, ela é primordial e ela requer tempo, paciência e essa conexão do olhar, de testar, isso deu certo, isso não deu certo, era sono, era fome, era cólica. Então, é isso, sabe? Eu acho que é o alimento do olhar da mãe e identificar que quando dá certo, todo mundo fica feliz, né? No caso, o bebê e a mãe. Sim. Sim. E se a gente for ver, existe um conceito que se chama preocupação materna primária, proposto por um psicanalista, o Winnicott, que ele fala que ao longo da gestação, a mãe vai passando por algumas alterações e que essas alterações vão possibilitar que ela possa ter uma maior identificação com o bebê. Ela dura algumas semanas após o parto. E talvez, com todo esse movimento, vamos dizer, as mães têm se assegurado menos nisso que existe em cada uma delas, né? Então, talvez isso seja uma questão importante, assim, de poder confiar na sua capacidade de ser mãe, né? Vocês sabem, eu às vezes penso, quando eu fui muito jovem mãe, né? E quando, principalmente o primeiro filho, eu não tinha toda a informação e a formação que eu tenho hoje. E às vezes eu fico pensando como eu confiava na minha intuição, em mim. E hoje eu sempre falo isso, que tá bem difícil ser mãe nesse mundo contemporâneo, porque tá todo mundo palpitando e sempre tem uma sensação que a mãe tá devendo alguma coisa, porque não falou tantas palavras, porque não caminhou naquele tempo, porque não leu, porque não escreveu, porque não leu tantos livros. Dá um cansaço de ver, né? Então, é isso, sabe? A ideia é poder acolher. Mas conta pra gente, se tem alguém aqui, doutora no assunto, é uma mãe solo de 4 filhos. E aí, Aline, como é para ti, assim, essa responsabilidade de 4 filhos, um adolescente, pré-adolescente e 2 crianças pequenas, né? Conta para nós como é que é tudo isso. Então, é uma responsabilidade enorme, né? Como eles são de idades diferentes, eu sempre falo que parece que eu sou várias mães em uma só. Porque agora eu tô aprendendo a ser mãe de uma adolescente. Então, tudo para mim é novidade. E muitas vezes as pessoas acham que assim, nossa, tu tem 4 filhos, tu sabe de tudo. Não erra nunca. Só que, não, eu erro bastante e não quer dizer que eu saiba de tudo, né? Mas a gente vai aprendendo todos os dias e a gente aprende muitas vezes errando, né? E com essa questão da internet... Pois é, essa é a primeira pergunta. Como é que tu lida com a questão das telas com essa turma? É bem complicado, porque assim, eu tô sempre com o celular. Não é que eu estou sempre, mas a maioria do tempo eu tô com o celular na mão. Desculpa, porque eu trabalho. Tu e todo mundo. Isso. Porque eu tô ali toda hora, eu vejo uma notificação, eu já quero abrir, já quero olhar. Que eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas estão assim, né? E quem trabalha com a internet é mais ainda. Só que os meus filhos... a tela que eles tinham, né, acesso era a televisão. Eles não tinham celular até o ano passado. Daí, no ano passado, eu falei, bom, eu acho que agora eu posso dar. Daí, eu dei para eles um celular para eles jogarem, porque eles queriam muito jogar uns jogos online. Eles queriam jogar, então eu dei, né, para os meninos um celular para eles jogarem, só que eles não têm redes sociais. Só que, mesmo não tendo, né, redes sociais, eles têm acesso a muita informação.
Porque eles têm alguma dúvida, eles já aprenderam que o Google pode responder tudo que eles querem saber. Então, eles têm alguma dúvida, eles digitam ali no Google, já aparece vídeos, já aparece muita coisa. E eu só percebi isso quando eu tava conversando com eles, assim, ai, mãe, mas tu sabe... Meu filho de 10 anos começou a falar para mim sobre signos. Porque no meu signo, a gente gosta de tal e tal coisa. Quem te falou isso? Eu vi no Google. Tu viu no Google, entendi. E a minha filha menor... E que importante não chegar ali e já ir assim, onde é que tu tá vendo? Sim. De poder descobrir de onde é que veio essa fonte, né? Exato. Não fechar uma porta para ele poder ficar à vontade em te dizer o que tá vendo, né? Isso. E isso eu aprendi com a minha filha adolescente, né? Porque eu entendi que eu não posso, que eu tenho que fazer toda uma volta para chegar no ponto que eu quero, para que ela possa se abrir e falar, né? Porque é bem diferente com os outros. Com os outros eu pergunto, eles já falam. Ela já... Se recolhe. Já não quer falar, já fala, ai, mãe, tá, depois a gente conversa. Então, eu já aprendi que eu preciso dar toda uma volta, né? E a minha filha caçula, a recém fez 6 anos. E ela toda hora pergunta, mãe, quando que eu vou poder ter um celular? Tu ainda é muito pequena. Eu falo, tu ainda é muito pequena. Só que ela ainda fica naquela, por que eu sou muito pequena? Eles têm, eu não tenho. E daí ela também quer ter o acesso dela, quer pegar o meu celular, aquela coisa toda. Eu falo, não, Antônia, vamos ver ano que vem quando tu aprender a ler. Eu falo pra ela, quando tu aprender a ler, a gente vai ver sobre isso. Sim, é toda uma... Porque tu tem filhos que são nativos digitais. Sim. Eles... É diferente do que nós, que isso chegou na nossa vida depois, chegou e a gente se atirou. Né? Exato. A gente não tem mais o celular. Me acontece, às vezes, de estar procurando o celular e o celular está na minha mão. Né? Agora a gente já vê pessoas usando o celular como bolsa. Como bolsa, ou está no bolso, ou está na mão da gente, né? Mas assim, e Elisa, eu te conheço como pessoa e como mãe. Eu acompanhei toda a trajetória da Malu na educação infantil, tive esse privilégio e agora acompanho do Caetano. E agora a Malu foi para a escola grande. E agora te vejo, assim, pesquisando, mergulhando nesse universo de qual a melhor forma. E é uma coisa muito importante. Não tem outro jeito do pior ao melhor assunto, principalmente com as crianças, que não seja conversando com elas sobre, né? Não é o como, mas não é o que, mas é o como a gente conversa, né? Então, eu queria te perguntar, assim... Quando a Malu foi para a escola maior, assim, tu te assustou de ver crianças pequenas usando o celular? Sim. Tem uma frase do Victor Hugo que o pediatra Daniel Becker cita, que é: nada é mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. E a minha filha nasceu em 2018. A gente, nesse nosso tempo de um ritmo muito acelerado, essa intuição que é muito poderosa, que vocês mencionaram, ela, se a gente não está atenta, a gente nem tem tempo para respirar, para ouvir a nossa intuição e estabelecer essa conexão com o filho. Porque é um ritmo acelerado que, às vezes, nos leva para longe do filho. Então, paradoxalmente, essas informações também nos ajudam a mostrar a importância dessa conexão, né? Então, a gente diz que precisa das telas, às vezes, para nos trazer algum conteúdo, até para nos tirar das telas, né? Enfim. Então, quando eu cheguei e vi no universo escolar, comecei a ver crianças cada vez mais cedo tendo, eu me dei conta de um problema que eu não sabia, eu só tinha essa experiência de mãe de criança da educação infantil, que eu fiquei refletindo, a escola não deveria ser lugar de celular. E aí, fiquei com essa inquietude e comecei a conversar sobre o tema em Porto Alegre, encontrar mais pessoas preocupadas. E, nesse meio tempo, surgiu em São Paulo, fundado por 6 mães, o Movimento Desconecta. E elas trazem como primeira proposta, e aí o movimento foi ganhando força, de uma forma quase assustadora. Hoje envolve mais de 200 comunidades escolares pelo país, mais de 18 estados. Em primeiro lugar, é um grande acordo coletivo para postergar a entrega de um smartphone para as crianças, né? Então, no caso da Aline, afeta prioritariamente a tua filha menor, que ainda não ganhou. Então, é algo como um esforço coletivo para dizer, vamos todos nos unir para postergar. Tem uma frase que eu acho preciosa, que é: cada família é soberana para
tomar essa decisão, só que a escolha individual, ela influencia no coletivo. Então, se muitas pessoas dão o celular a contragosto, mais cedo do que gostariam, sob o grande receio de o filho ficar excluído da turma. Agora, se ao invés de uma família só estar preocupada, serem 5, 10, 15, metade da turma ou mais, fica mais fácil de postergar a entrega do celular. Então, por isso que o movimento diz, esse é o nosso foco primeiro. É baseado no livro Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, o livro Tela com Cautela, da Roberta Ferreck, tem um outro livro que é Fábrica de Cretinos Digitais. Todas essas... E o Jonathan Haidt, que é um psicólogo da Universidade de Nova York, ele fala, professor universitário, ele fala 4 medidas urgentes para devolver a infância para as nossas crianças. Porque o grande lance é que o smartphone é a internet de bolso. Ele traz uma série de conteúdos que nem sempre as crianças têm discernimento para absorver da forma adequada. Mas Elisa, e assim, meninas, assim, mas eu sou super a favor. Eu acho que esse movimento é incrível e ele precisa acontecer. Mas eu fico pensando na proibição. No caso, assim, estamos todos conectados com os celulares. Por exemplo, termina na hora do recreio numa escola. Quando termina, as crianças vão para o pátio. A professora, a primeira coisa, ela vai olhar o seu telefone porque ela vai ver se os filhos dela chegaram no lugar onde ela tinha que chegar, se está tudo bem, se tem alguma mensagem que ela não usou na sala, porque ela está dando aula, se ela precisa. As crianças vão ver como fazer para mostrar para eles que os adultos podem e eles não podem. Porque entre o movimento de proibição e o movimento de orientação, porque assim, ó, eu acho que criança livre no algoritmo, ali, assim, vendo qualquer coisa inadvertidamente, não pode. A importância de os pais fazerem a curadoria. Claro, do conteúdo. claro. Porque tem uma frase que é: quando os nossos filhos estão na infância, a responsabilidade dos hábitos é nossa, dos hábitos deles. Então, entregar sem essa curadoria faz com que o algoritmo escolha, que o nosso filho está vendo. E, às vezes, inclusive, valores que a gente quer passar para os filhos, eles não vão absorver, porque quem vai estabelecer esses valores são influenciadores, enfim. Pessoas que não têm essa responsabilidade. Mas o que eu fico pensando nisso tudo, para que esse movimento possa dar certo, e precisa dar, eu acho que os adultos precisam parar para pensar na sua relação com isso, porque assim, criança com rede social não pode, é muito grave. Sim. Mas ao mesmo tempo, a internet como fonte de pesquisa, uma Wikipedia, quando eles precisam fazer, tem tudo. A Wikipedia americana é um dos lugares mais confiáveis que tem em termos de fonte. Diz lá a última publicação, a página, quem escreveu, junto com o pai e a mãe para uma pesquisa. Por que não? Se os pais também consultam, se os adultos, se o mundo consome, né? A reflexão que se tem colocado sobre isso é que, para fins pedagógicos, é muito mais importante que as crianças absorvam o máximo de conteúdo possível por meios analógicos, para então formar um senso crítico, para mais tarde fazer uso dessas ferramentas de pesquisa. Assim, não precisa... É como se essas ferramentas da infância ou nos anos iniciais da adolescência, a ferramenta de pesquisa online, ela não é tão essencial para o aprendizado quanto o conteúdo analógico, né? Enfim. Não, sem dúvida. Isso. Principalmente na educação infantil, né, Elisa? Nada substitui as relações... As relações da troca de olhar, do quanto a criança precisa desprender uma energia para conquistar aquela outra criança para brincar com ela, e a diversidade de relações, inclusive, que muitos vão fazer amigos novos na praça, amigos diferentes, né? Em outros lugares que não estão protegidos. Tem um autor que eu tô lendo que fala uma coisa muito legal. A gente não pode privar as crianças da infância, porque lá elas têm riscos calculados. Os machucados são calculados. Sempre tem um adulto observando. Isso é repertório para a vida. Isso não existe coisa que substitua, e te digo pela minha experiência e pelo meu conhecimento e coisa assim. Mas a grande questão aí, e aí eu te pergunto, Cláudia, tu acha que os adultos estão preparados para bancar essa decisão?
de não dar celular de qualquer forma para as crianças, adolescentes? Pois eu acho que a gente tem que pensar que a gente vê hoje, como tu mesmo estava falando, essa coisa da aceleração que o mundo tem nos colocado, uma coisa também muito superficial nas relações. Então, toda essa situação de muitos afazeres nas famílias acaba gerando nos pais, tanto na mãe quanto no pai, uma culpa. Porque muitas vezes não tem tanta disponibilidade de poder estar ali junto com seus filhos. E isso acaba, vamos dizer, permitindo que eles abram algumas concessões. Então, as crianças muitas vezes ficam à mercê, vamos dizer, dos seus impulsos, que elas necessitam de uma certa continência. Então, se a gente for ver que hoje a gente também tem um período da adolescência cada vez maior, invadindo a idade adulta, né? Esses pais querem ter uma relação mais próxima com seus filhos do que tiveram com seus pais da infância, acaba dificultando que eles possam bancar a diferença de gerações. Sim. Então, na realidade, não tem a ver... Eu acho que a questão não é só em relação ao celular ou a qualquer outro, um tablet, mas de um modo geral. Tu deve observar muitas vezes a gente vê na saída e na entrada da escola, olha, será que tu podia botar o casaco porque eu não consegui colocar em casa? Sim. Será que tu poderia me ajudar na hora da saída? Então, quer dizer, tá muito difícil de poder estabelecer alguns limites. E eu acho que a questão do celular, dos tablets, também entra nisso, né? Dessa maior proximidade. Eu acho que, ok, a gente pode ser mais camarada com os nossos filhos, a gente também pode criar, como tu mesmo estava dizendo, uma proximidade, uma confiança, para que eles possam nos buscar e dizer, olha, eu me encontrei uma coisa ali na internet, fiquei um pouco assustado. Então, ter essa liberdade. Mas assim, existe uma diferença. Sim. E eu acho que isso é que está difícil de se manter nos dias de hoje. E eu acho que as crianças estão com muita dificuldade de... Não é, de novo, eu vou para os adultos, porque eu acho que a gente adulto pode pensar e pode retomar, né? Mas eu acho que esse mundo acelerado que a Elisa fala, que nós estamos, acabam que as crianças se aceleram e às vezes os adultos não têm energia para tudo aquilo que uma criança demanda. E nessa hora, a tecnologia parece que quebra um galho. E aí, assim, quando eles veem aquilo que é totalmente projetado para que eles se interessem, tu parar com aquilo e mostrar que andar de bicicleta, eles não querem... Tem pesquisas que mostram que as crianças não quebram mais ossos. Não quebram mais ossos. As crianças mais míopes, as crianças mais com problema de obesidade, as crianças... elas não se entediam. Eu tenho mães que me dizem, nós vamos fazer uma viagem longa, tu tem sugestões e atividades para fazer? Como se não assim, olha, o pai está dirigindo, a mãe está dirigindo, agora tu para, porque a gente está indo, nós vamos para um lugar legal, nós estamos juntos, parece que não chega. E aí essas crianças, elas não nasceram assim, elas vão ficando assim. Então, é isso. É a chupeta digital que chama. Sim. Então, a gente percebe que esses adultos que estão sem paciência, ou sem tempo, ou sem condições de suprir algumas necessidades de atenção da infância, ou de uma certa intolerância com atributos que são característicos da infância, de uma energia, eles acabam dando a tela para não terem que lidar com aquilo. E isso em várias esferas. Então, o que o movimento convida é uma grande parceria institucional entre famílias e escolas para a gente tentar fazer a nossa parte como adultos, de oferecer o que as crianças precisam para elas não nem nós, nem elas necessitarmos das telas, enfim, como mecanismo de contenção. Então, o que eu ofereço, por exemplo, numa viagem? A gente faz algumas brincadeiras, assim, vamos adivinhar, pessoa, lugar ou animal? O animal que eu estou pensando, a pessoa que eu estou pensando. Outro dia eu brinquei de o livro que eu estou pensando. Aí, os filhos tinham que adivinhar. Ou então, olhar a paisagem. Porque... o que a gente tem que pensar, o que a tela nos tira. O que ela dá de bom, a gente já sabe. Assim como o Jonathan Haidt fala, ninguém é contra a tecnologia. Olha o carro, quantos benefícios trouxe no século XX. Sim. E quantos acidentes graves precisaram acontecer para o cinto de segurança se tornar obrigatório. Sim, mas aí não vamos tirar o carro, né? Exatamente. Ou para a cadeirinha se tornar obrigatória. Mas o carro, a gente...
Eu até brinco, o carro ele não foi feito para viciar, a tela foi. Assim, as redes sociais foram. Sim. Então, a gente tem que pensar, a gente está num momento de estabelecer algumas medidas de proteção. Nós tiramos uns dias, passamos num lugar com muita natureza, muitas formas boas de brincar ao ar livre, enfim. E se a gente começa a prestar atenção, o celular, ele precisa ser uma ferramenta, ele não pode ser o centro das nossas vidas. Essa é uma frase muito importante que eu ouvi. Sim. Comecem a observar num parque, num clube, ou num hotel, enfim, num restaurante, no ônibus. Restaurante é o que mais... tudo ele nos tira. Mas às vezes eu acho assim, num parque, eu já vi criança saindo da piscina para olhar o celular. Eu já vi criança, assim, num lugar que ela devia estar brincando, num cantinho sozinha, brincando no celular. Ou o adulto caminhando num lugar lindíssimo, de uma vegetação robusta, com a cara enfiada no celular. Eu também, se eu não estou atenta, eu estarei assim. Então, é um convite para assim, vamos prestar atenção. A minha filha me perguntou, mãe, como assim tu queres tirar o celular das crianças? Falou uma coisa assim, não quer que as crianças tenham celular se tu vive no celular. E ela dificilmente trazia esse tipo de provocação e trouxe. E eu disse, em primeiro lugar, todos os pais e mães que estão envolvidos com esse movimento Desconecta também estão tentando diminuir a sua relação, assim, para dar esse exemplo. Pode ver, a mãe tá aqui quantas horas com vocês? Eu tô longe do celular. Em segundo lugar, a mãe e o pai são adultos. Quando a gente se desenvolveu, isso não estava nas nossas mãos. Sim. A criança, falei para ela precisa de muitas questões do mundo real para aprender e se desenvolver bem. Então, se a criança fica no celular, ela não vai ter essas questões todas. Então, é essa reflexão geral. Assim. Eu acho que é por aí mesmo. E me diz uma coisa, Aline, queria te perguntar. Nós nos conhecemos no auge da pandemia, onde eu estava fazendo um trabalho de pesquisa e eu entrevistei a Aline. E aí ela me contou, faz isso 4 anos? 4 anos, sim, foi 2020, eu acho. 4 anos, isso mesmo. Sim. E a Aline é professora e me contou toda a dificuldade de se recolocar no mercado e mesmo a disponibilidade com 4 crianças. E aí a gente estava conversando e a Aline é muito articulada, culta. E eu disse, Aline, como tu estuda todos os dias? Como que tu faz, assim, para toda essa fluência? Porque não é nos parágrafos do Instagram que a gente aprende, né? A gente até tem uma cultura geral, mas... eu via que tinha, assim... Sim. E aí ela me disse assim, os meus filhos têm rotina. Porque eu, com 4, eu tenho que estabelecer uma rotina para ter uma organização. Então, eu sei mais ou menos a hora que a minha filha mais nova acorda. E aí, eu coloco o despertador para meia hora mais cedo e eu leio todos os dias, nem que seja uma página. Sim. E agora, a gente falando aí nessa galera nativo digital e nessa overdose de telas que estamos todos... e tentando proteger as crianças. Tu continua lendo todos os dias? Continuo. A gente continua ainda tendo uma rotina, porque com 4 crianças é impossível não ter uma rotina, né? E então, pela manhã, eles vão para a escola e é o momento onde eu faço tudo aquilo que eu preciso fazer. Então, que eu leio, que eu faço terapia, enfim, sempre ali pela manhã. E as crianças, elas dormem às 9h30, né? Então, 9 horas já desliga tudo, eles já começam a se organizar e vão deitar. E tu sabe que eles não têm televisão no quarto. E eu fui cobrada, né, pelo pai deles, no caso, que eles não tinham uma televisão no quarto. Por que eles não têm televisão no quarto? Porque tu tem uma televisão no teu quarto, eles também têm que ter, né? E daí fui eu lá explicar, né, todos os malefícios das crianças terem uma televisão dentro do quarto. E, enfim, eles, na hora de dormir, eles deitam e dormem e ponto, sabe? Não tem chororô, até porque eles já estão grandinhos, né? E essa questão com a leitura, desde sempre, eles sempre tiveram muito acesso a livros. Então, lá em casa tem muitos livros. E a minha filha... a mais velha, ela, que nem eu falo, ela é o exemplo, tanto para mim, né, quanto para eles, porque eu leio todos os dias, mas mesmo assim ainda demoro, né, para terminar de ler, porque eu quero ler, daí leio de novo, daí dou uma marcadinha, e ela lê muito. Ela tem muitos livros, e além de ter os livros, ela tá sempre comprando livro também, ela tem
um aparelhinho. Kindle. Isso, Kindle. Então, ela lê naquele Kindle dela o tempo todo e ela vai para a escola de ônibus e volta de ônibus, né? E ela vai lendo e ela volta lendo e ela adora. Que inveja, né? É que ela tem a mãe que faz toda a mão. Então, ela, que nem eu falo, é o exemplo para os irmãos, assim. Então, eles também, eles gostam Mas tu de é o ler. exemplo, querido. Claro. Porque os também. filhos de quem lê, geralmente lê, né? E eles adoram, assim. E a Antônia, ela ainda está na educação infantil, né? O último ano dela na educação infantil. E as professoras sempre me falam que na hora da roda de conversa, que ela é muito articulada, assim, para falar, que ela tem uma imaginação, que elas às vezes ficam sem resposta para dar para ela, porque ela é muito articulada, ela quer saber, ela é curiosa. Que bacana, que exemplo, né? Isso Ali- é um convite. A literatura infantil abre um universo incrível para as crianças, assim. A gente também lá é muito legal te ouvir, porque também eu meio que vejo o futuro falando da tua adolescente, né? Porque lá em casa também a gente lê desde que eram bebês de dias, assim, e a gente percebe o grau de interesse que tem pelos livros, assim, e a questão comunicacional, como isso faz diferença. Então, quando a gente deixa, voltando à questão das telas, assim, quando a gente também tem que pensar o que a gente vai oferecer para a criança se a gente não vai oferecer esse artifício da tela. Então, que sejam brinquedos, ou mesmo até a Valesca já falou em alguns podcasts, enfim, de abrir a gaveta da cozinha e dar potes para a criança pequena brincar. Isso já dá para ela um universo incrível de criação. Deixar a criança... Pedacinhos de tecido. Isso. De linhas, de lã, mas isso tudo faz sentido. Isso volta com o que a Cláudia está falando no início, assim. Daquela coisa da conexão da mãe com o seu bebê, é a conexão. É quando a criança sente que tu sentou a bunda no chão, tu cruzou as pernas, que tu botou o celular de lado e que tu tá inteira ali. Sim. Eles sentem. E aí, a brincadeira é prazerosa. A brincadeira, ela é coadjuvante. Mas o que vale é a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, a minha irmã, alguém que eu gosto, tá de olho em mim. E o livro também é atenção exclusiva. Quando a gente está lendo para a criança, a gente não está fazendo mais nada. Claro. E ela reconhece. Até hoje tem uma coleção de uma editora que fala literatura de colo de 0 a 3 anos. Eu acho tão lindo esse nome dessa coleção, porque se vocês forem ler para uma criança de 0 a 3, ela procura o colo. Ela vai lá, como assim? Não, eu não quero ler do teu lado, eu quero sentar no teu colo. Verdade. Sim, porque ali no colo tem retumba a tua voz no teu peito. Perfeito. Tem o teu cheiro, né? A voz, a narrativa. Isso é que banha uma criança de coisas, né? É muito E aí legal. tu fala nessa questão da postura dos adultos, né? E aí, trazendo isso que vocês estão comentando, a gente observa algumas vezes as crianças adormecendo com um tablet na frente. Então, aquilo do aconchego, de uma canção de ninar, ou então a hora de poder deitar junto com o seu filho e contar uma história, porque isso que tu tá trazendo tem que ser cultivado desde muito cedo, né? Esses dias eu estava escutando e eu ouvi uma coisa que eu acho que é muito interessante, que a gente, hoje, os avanços da medicina estão nos proporcionando que a gente possa viver muito mais. Então, mas o que acontece? O que aumentou? São os anos de vida na adultez madura. A infância continua com o mesmo número de anos. Verdade. E a gente precisa se dar conta e saber dessa importância e preservar O tempo da infância. o tempo Que da não infância volta mais. que não volta e no qual, vamos dizer, se constituem muitas questões e aonde o brincar é fundamental, ele é estruturante, né? Sabe que eu me dei conta disso e é importante a gente falar e eu sempre me coloco no lugar da onde tem a ver com o meu cotidiano, que são as crianças. Por isso eu trago tanto a reflexão dos adultos, porque não adianta, né? Imagina, na pandemia as crianças foram todas para o online. Então, como é que uma hora pode, como é que uma hora não pode? Né? Eu conversei com inúmeras mães que me diziam, existem grupo de WhatsApp dos colegas.
Então, chegava de noite, naquele confinamento horroroso, todo mundo assustado, cansado. Os pais iam dormir, naturalmente. E aquelas crianças ficavam a noite inteira no celular com os colegas. Sim, meu filho me perguntou por que ele não pode ter um WhatsApp. Porque os colegas... Ele tem 10 anos, né? E os colegas têm. E ele perguntou, por que eu não posso ter um WhatsApp? E eu falei, porque eu acho que não é necessário ter um WhatsApp. Isso até eu ia te perguntar antes de voltar, porque eu quero contar para vocês de uma exposição que eu vi. De noite, assim, eles vão dormir 21h30 e o celular que ele tem fica contigo daí? Eles levam pro quarto? Não levam pro quarto. Fica tudo na sala, assim. Ah, tu consegue... Sim, fica tudo na sala. Nunca aconteceu deles, pegarem escondido, ficarem mexendo no celular. Ou até... se acordar na madrugada, né? E pegar o celular ou ir pra sala, ligar a TV, nunca aconteceu. Mas eu acho que isso que tu conseguiu fazer de estipular uma rotina e cumprir, porque a rotina a gente sabe que é uma coisa muito estruturante para as crianças, desde pequenas. Então, provavelmente os teus filhos vão ser pessoas que vão dormir cedo. Sim. Com certeza. Porque são muitos anos do benefício dessas horas todas de sono e de reparação, né? Para que eles possam, porque o desenvolvimento infantil, ele não é linear, né? Às vezes eles avançam, às vezes eles retroagem. E por que eles dormem mais, principalmente os adolescentes? Porque eles precisam de tempo para poder metabolizar e assimilar toda essa série de estímulos. Isso é desde sempre, né, Cláudia? Não é desde agora. Então, tu imagina agora com essa overdose de estímulos que tem. Eu mesma... Eu precisei e tô imbuída no espírito de começar a ficar menos dependente do celular. Porque, às vezes, eu vou dormir e eu vou lá dar uma olhadinha no que está acontecendo. E aí, vem uma notícia que eu não estava querendo ver aquela hora. Ou alguma coisa. Eu fico acelerada e interfere no meu sono. Interfere total. E aí, no outro dia, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que dar conta de muitas coisas. E eu tenho pensado, assim, que eu vou ter que estipular um horário e sair fora, né? Eu estipulei para mim, né? 10 horas eu coloco meu celular para carregar e não pego mais ele. Porque senão a gente fica ali, quando tu vê já é meia-noite, 1h da manhã, tu ainda tá ali. E o que pode acontecer às 10 da noite que não possa esperar o outro dia de manhã e que tu não possa te preservar, né? E a mesma coisa nas refeições, né? Lá em casa, a gente é um combinado nosso. Se a gente tá na mesa, não pode estar com o celular. Então, almoço, janta, café, a gente nunca tá com o celular. E também a mesma coisa da televisão. Se é hora do almoço e eles estão assistindo algum desenho, aperta pause até terminar o almoço. Daí depois a gente pode continuar. E eu acho que é por isso que eu acho muito estranho quando a gente vai comer em algum lugar e eu vejo outras crianças ali com o celular na mão o tempo inteiro, porque quando a gente sai de casa também eles não levam o celular. Porque o celular deles é ali para eles jogarem, então não tem o porquê, sabe? Então eles não levam. A minha filha adolescente leva, né? Mas os meninos não levam e é super de boa. Assim, a gente vai numa pizzaria, por exemplo. A gente fica conversando alguma coisa, mas o celular não faz aquela falta, sabe? Eu não sei o que vai precisar acontecer, né? Mas eu não sei se vocês percebem isso, mas não existe uma regra de boa convivência com o celular. Essa questão de etiqueta digital, cidadania digital. Sim. Mas o que a gente percebe? Por exemplo, a Aline, ela forneceu ali o aparelho, só que faz todo o papel de supervisão, todo o papel de cuidado. De limite. E aí entra esse público-alvo da pessoa que já deu. É isso que precisa ser feito. Se não é uma questão tirar, também é uma possibilidade, né? De oferecer um outro tipo de aparelho, enfim. Ou analisar cada caso ou cada família, como é que vai. Exato. Agora, se deu, isso vem uma série de responsabilidades com dar o celular. Não é só dar. Então, assim, como a Valesca referiu, das crianças ficarem de noite, a gente sabe muitos casos. Excelente não dar o WhatsApp para o filho de 10 anos. Primeiro, tem todo um debate que o mesmo WhatsApp às vezes é visto como rede social, e tem todo um debate sobre postergar ao máximo, porque se requer... Nos Estados Unidos tem um debate para as redes sociais serem
só depois dos 16 anos. Hoje é a partir dos 13. E o Jonathan Haidt fala, por razões bem alheias ao interesse das crianças e dos adolescentes. É essa regra de 13 anos. Então, a Meta já tem como regra da empresa que é só a partir dos 13. O que a gente está vendo no Brasil são crianças bem abaixo de 13, tendo WhatsApp, que não tem maturidade para isso. Então, o que está acontecendo nos grupos de WhatsApp das turmas de crianças de menos de 13 anos, enfim? Cyberbullying. Claro. Assim, porque não tem maturidade. Eu sei de uma mãe do 4º ano que deixava a filha fazer parte do grupo de WhatsApp da turma no celular dela, e ela começou a ficar apavorada com o que via e dizia, minha filha, isso não pode, minha filha tem que apagar esse vídeo, não pode postar o coleguinha. A gente pensa casos de bullying que a gente presenciou na nossa formação escolar, se as pessoas tivessem um celular na mão para filmar. As crianças não têm maturidade para o que acontece ali, de pessoas que inadvertidamente colocam coisas sem pensar nos prejuízos. Isso precisa o adulto estar sempre acompanhando. É muito grave isso. Mas eu pergunto para vocês acham que vai ter pai conseguindo bancar? Eu vejo crianças assim, pequenas, com telefones, com tudo ali, sabe? Com a internet disponível e como se aquilo fosse o acessório mais importante, assim. Mas eu acho que isso aí tem a ver, a gente está vivendo um tempo de urgência. Então, por exemplo, tu recebe uma mensagem do WhatsApp, ou tu manda, vamos pensar ao contrário, tu manda uma mensagem do WhatsApp. Como que a pessoa não respondeu ainda? Em 5 minutos. Em 5 minutos. O que será que aconteceu? Então, assim, ó, aquela ideia da gente poder pensar sobre o que foi escrito para nós, poder elaborar uma forma de responder, é tudo imediato. É como se tivesse uma coisa que se chama um achatamento do tempo. É tudo muito rápido. E aquele período importante de tu poder elaborar, de tu poder entender o que aquilo significa para ti e como que tu vai responder, né? E o que tu está escrevendo imediato, como é que vai impactar naquela outra pessoa que está recebendo uma coisa que tu não parou efetivamente para pensar no que escrever para o outro? Isso é uma coisa muito... acaba sendo muito impulsivo, mas tem quase que uma dinâmica, assim, tu mandou... Se não respondeu dentro de alguns minutos, bom, o que houve? Então, tem uma coisa, assim, dessa coisa da urgência. E aí, como tem a urgência, o que vai junto? A superficialidade. Porque não se tem tempo de poder amadurecer. É estranho, né? Porque vê o que a gente está falando. Que o tempo da infância é curto, que o tempo da infância não volta mais, e, ao mesmo tempo, nós vamos durar muito. Então, assim, que coisa é essa? Que tempo porque a gente que já criou os filhos, e tu tem filho pequeno, mas já tem... dá muito trabalho, mas quando vê, passa. E os filhos crescem. E como é que a gente prepara essas crianças, né? Que repertório que a gente oferece, subjetivo, para que elas possam crescer sem já, de pequenas, estar num vício. Mas também não deixar... De usufruir o benefício quando precisa com alguém olhando ali. Por exemplo, né? Outro dia, a filha de uma amiga viu eu pedindo para música tocar, parar, para o Google, né? Ela ficou encantada. E aí ela começou a pedir as músicas que ela queria. E dava. Isso não é ruim. Eu estava junto, a gente estava brincando, podendo usar esse recurso, né? O pai me contou que outro dia estava usando a inteligência artificial para escrever um roteiro, um texto, e ela foi, e aí, junto com ele, desenha tal coisa. E ficou naquilo. Mas assim... Ali junto, fora daquilo, não tem, entende? Então, eu acho que é isso que eu acho bacana da gente poder, entre adultos, e a Aline, que formula conteúdo e tem muita propriedade como professora e com 4 filhos, a Elisa também, tu e eu, a gente precisa trazer os adultos para pensar. Eu ia dizer para vocês, eu vi uma exposição em São Paulo, onde as crianças foram convidadas a desenhar o rosto da mãe. Né? Então tinha, mas muitos rostos eram com uma caixa preta, assim. Era a mãe filmando, né? Não era assim fazendo. Sim. Então, assim, cadê o olho daquela mãe? Né? Sabe que o que eu vejo também muito hoje em dia é que o celular é como se fosse uma babá.
Eu moro num condomínio onde tem várias crianças que ficam sozinhas depois da escola em casa, né? Ficam sozinhas em casa. E outras mães ali do condomínio sempre falam isso. Ah, o fulano é criado pelo celular, o fulano é criado... Daí fala o nome do condomínio, é criado pelo condomínio, porque ele passa o dia inteiro pra lá e pra cá, assim, né, sozinho e tudo mais. E esses dias, tem um mercadinho, assim, dentro do condomínio, fui descer pra ir no mercadinho, daí uma menina, acho que ela devia ter, assim, uns 9 anos. E ela falou assim, tu pode me ajudar? Te ajudar o quê? É que eu quero pedir isso aqui pra comer, só que eu não tô conseguindo. E daí mas por que tu não pede pra tua mãe? Ah, é que eu tô sozinha em casa. Então, assim, ali no celular tem tudo, né? Ela pode pedir o que ela quer comer, né? Ela pode entrar nas redes sociais e pelo tamanho dela, assim, eu acredito que ela tenha uns 9 anos. E dela, tu pode pedir pra mim? Daí eu peguei o celular dela, já tava ali com o cartão da mãe cadastrado no aplicativo pra ela pedir o que ela queria comer. Eu, já pedi, vai chegar daqui a tantos minutos. Ah, tá, vou ficar aqui esperando. E eu fiquei, nossa. Porque eu ainda não tenho... nunca deixei meus filhos sozinhos, né? Só a minha filha adolescente, ela já ficou em casa sozinha. Mas eu não tenho coragem, por exemplo, de deixar meu filho de 10 anos sozinho em casa. Mas também... de tomar uma atitude de uma criança dessa idade. Mas também sei que, né? Cada família tem uma realidade. Só que... num dia que eu fui colocar a extensão de cílios e tal, a extensionista de cílios falou pra mim, hoje eu tive que trazer minha filha comigo porque o celular dela estragou, então eu não posso deixar ela em casa sozinha sem o celular. Sim, é o jeito da mãe estar conectada. Tá conectado com o filho. Sim, mas quando não tinha os smartphones, como é que fazia? O celular era só pra isso mesmo, tinha sua função e sua utilidade. O problema é o uso da internet inadvertidamente, né? A gente vive um país muito desigual, então a gente toma muito cuidado. Eu, por exemplo, eu tô falando, o meu lugar de fala é de uma mulher branca, de classe média, enfim, que tem 2 crianças pequenas num colégio particular. Já fui convidada e existem planos de chegar na escola pública, aliás... muitas escolas já estão aderindo, exato, né? também tem uma... No Rio, as escolas públicas aderiram ao movimento, né? Exato. Então, isso passa pela construção de políticas públicas que afetem a todos, senão daqui a pouco é só a criança de uma faixa de renda que vai estar sendo protegida com relação a isso e não as outras. Não é. Só que... o debate é complexo quando a gente fala de criar filhos, é uma questão de comunidade. Então, o que a gente oferece para essa mãe, para ela não precisar do smartphone como babá, né? Então, eu acho que a gente vai chegar lá. Precisamos chegar lá. Né? Porque então, precisamos proteger essas crianças que ficam em situações mais vulneráveis e que estão ainda mais em risco. Isso, exato. Exatamente. É por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Porque não estamos aqui julgando as mães que acham que trabalham, se esforçam para dar um celular com uma internet à disposição para estar perto. Isso é uma ressalva que se faz do movimento Desconecta. Não somos contra a tecnologia e não estamos aqui para julgar as famílias. Pelo contrário, assim, não são... A gente não pode colocar as famílias umas contra as outras, assim. Estamos todos juntos, as famílias se veem colocadas em situações sem saída. Essa mãe se vê colocada numa situação. Então, sim, com certeza. Quando tu tem que chegar em casa com os 4 no final do dia, que tu provavelmente tem que preparar o jantar, né? Como é que tu faz? Que estão todos, mãe, na volta. Então... É que assim, eles chegam e daí tem tema pra fazer, daí vão fazendo tema, daí é uma fila pra tomar banho, né? Então, vai ver a roupa pra tomar banho, aquela coisa toda, e até a comida ficar pronta, eles ficam assistindo TV. Sim. Eles assistem ali desenho, né? Ficam assistindo desenho, mas daí na hora da janta já param, né, pra olhar, só que daí eles demoram pra comer, aquela coisa toda. E daí, quando vê, já é o horário deles dormirem e vão dormir. Então, é mais tranquilo, assim. É que eles ficam muito na minha volta também, né? Que é ótimo. Eles ficam muito... mãe, olha, hoje aconteceu isso, isso e isso, né? Principalmente a Antônia. A Antônia sempre tem muita história pra contar. Então, ela tá sempre ali na minha volta. E os meus 4 filhos, eles estudam em escola pública, né? E a Antônia... A escola dela, mesmo sendo... A Antônia é a menor. É a menor. Ela tá na educação infantil
e ela tem acesso a telas na escola, né? Aham. Porque tem a sala multimídia, acho que se fala, que daí é um quadro onde eles mexem com o dedo, assim, e é tudo lúdico. Tem umas mesinhas também, que é umas telas de tablet. Sim, ali mas é um naquelas cunho mesinhas. pedagógico que passa Mas pela secretaria. é um cunho sim. pedagógico ali, né? E Sim. tudo mais. Só que ela chega em casa e ela quer ver coisas diferentes, né? Principalmente desenho, né? Ela quer ver desenho. Sim. Só que dela quer que eu sente, que eu vejo desenho com ela, porque ela quer falar, quer debater sobre tudo, né? Mas é mais ou menos isso. E a assim. TV é muito melhor do que o celular nesse momento. Ah, com É o que certeza. os pediatras dizem isso. Porque pela distância Sim. do olho para a tela, né? E a gente consegue, mesmo a gente não estando ali junto, a gente Acompanhar. consegue ouvir, Isso. né? E O aí que é a eles mediação daí que É, acontece, que a curadoria. TV Sim. É mais pro- imediato. a gente do consegue que ouvir. o celular, né? Isso é uma coisa importante. Porque às vezes tem, por exemplo, no YouTube. Tem vídeos, né, ali que é para criança, só que o conteúdo não é legal para criança. Não é. Entendeu? O que vem no meio de É, anúncios não também, é, não é inadvertido. legal. Igual meu filho, ele assiste uma live lá no YouTube de um joguinho que ele assiste, né? E daí, no meio daquele vídeo que o gamer ali tá jogando, já vem ele já mostra, olha isso aqui, que eu ganhei R$100, já é um anúncio daquele Já joguinho, posta. já É posta. um outro grande produto. Entendeu? E daí meu filho já me perguntou, mãe, tu já jogou isso? A gente podia jogar, né, pra ganhar o dinheiro e tal. Sim, porque promete uma coisa. Entendeu? Essa é uma outra urgência. Então, é por Temos isso muitas urgências. que a pra- TV eu acho melhor, porque a gente consegue estar ali mais atenta, né? Sim, YouTube Kids é um grande perigo, assim. Sempre se recomenda evitar, usar o streaming, né? Os outros que tem Sim. Netflix, enfim, porque não tem muito controle ali do conteúdo, mesmo sendo kids. Tem, inclusive, desenho. Eu aboli quando eu vi um desenho da Patrulha Canina com uma dublagem que era uma dublagem fake. Sim. Sim. Inadequada Aham. pra criança. Utilizando Sim. Eram a duas imagem. cachorrinhas Claro. falando de namoro. Sim, tem E de aí, vários só um pouquinho. personagens, assim. Daí eu, não, negativo, sabe? Uma coisa inocente que Exato. tu visualiza, vou ligar. Pra ver que não é. Tem Não outros é. mecanismos, se for para oferecer por fora, assim. E, Cláudia, o que tu acha? Quais os benefícios que tem a tecnologia para os professores, para as famílias, sem evitar, assim, o mal-estar das crianças, que seja, assim, prejudicial, né? Não é nem um mal-estar. Como É tu que vê eu isso? acho que assim, ó, como a gente já falou, a tecnologia ela veio para ficar e ela trouxe muitas, vamos dizer, muitas vantagens. Por exemplo, a gente falando aqui do tempo da pandemia, né? As crianças poder manter contato com os avós, por exemplo, foi uma coisa importante, né? Então eu acho que a tecnologia, a questão é da mediação, né? De poder estar ali. De repente, até a gente pode contar uma história e aproveitar algo da tecnologia, né? A gente pode procurar no próprio telefone o horário que a gente vai ir no cinema, qual é o filme que a gente vai assistir. Ou assistir um filme. Ou assistir até claro. escolher ali, ver alguns trailers para ver qual que a gente... Bom, tem 2 filmes infantis, qual que a gente vai ir? Então, nesse aspecto, sim, né? Então, eu acho que trouxe avanços muito importantes. A questão é o uso indiscriminado, né? É isso aí. Então, mediação, supervisão, cuidado e estar com, né? Isso é o que ninguém substitui. Olha só, a gente vai ter que terminar. Ficou um gostinho de quero mais para mim, ficou aí para vocês. Ficou. Sim, Sim, fica. muito rápido. Passa rápido. passa Quando rápido. o papo é bom, passa muito rápido. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Eu adorei. E daqui a pouco vamos de novo, né? Porque eu acho que a gente pode ir se abastecendo e trazendo informações e trocando. Essa é uma conversa longa de muitos podcasts. Sim. Perfeito. Eu agradeço a oportunidade de parabenizar, porque o universo materno são assuntos da humanidade. É, verdade. acho Isso que aí. é uma oportunidade, agradeço também, para a gente poder trazer algumas questões para serem pensadas. A ideia não tem uma regra, né? Mas é de poder pensar sobre isso e cada família
dentro da sua singularidade, poder, vamos dizer, refletir sobre qual é a melhor maneira Sim. de lidar com isso que a gente Porque tá se tem uma vivendo, coisa né? que é unânime, é que todo pai, toda mãe quer o bem do seu filho. Exatamente. Sim. Então, com a certeza. gente estamos juntos nessa também, né? Com certeza. Então, tá bem. Beijo e Obrigada. até o próximo episódio. Até. Até.